Olha, a regulamentação das casas de apostas, as chamadas bets, foi citada durante um evento aqui em São Paulo com a participação do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Vou chamar a Marília Ribeiro, aproveitando que a gente está falando desse assunto, para já entrar também nessa questão que se refere à regulamentação. E ela vai falar de que maneira que esse assunto deve repercutir com a possibilidade de novas regras a partir de 2025. Fala aí, Marília. Oi, Evandro, boa tarde a você, todo mundo que está acompanhando a gente aqui no 3 em 1. É exatamente isso, né? O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse que os dados daquelas pessoas que fazem apostas e que recebem o Bolsa Família ou são de baixa renda são dados bastante preocupantes. Ainda de acordo com Campos Neto, o ticket médio do Pix para essas casas de apostas desse público, ele tem aumentado de janeiro até agora setembro em mais de 200%. E ele disse também que já é possível observar a inadimplência desse público. Nós separamos o trechinho da fala do presidente do Banco Central para ouvir agora. Perdão, me avisaram agora, Evandro. Então vamos lá, né? Além disso, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse que não é trabalho do Banco Central observar esse mercado de bets. Porém, todos esses dados que estão sendo recolhidos pelo Banco Central, eles estão sendo repassados para o governo federal e também para o Congresso Nacional. Evandro, é importante a gente trazer aqui que a partir do dia 1º de outubro, somente aquelas empresas que trabalham com essas apostas online solicitaram autorização para o Ministério da Fazenda vão poder estarem atuando aqui no Brasil. E quantas são essas empresas? Ao todo, o Ministério da Fazenda afirmou que são 113 empresas que solicitaram essa autorização para poderem estar atuando aqui no Brasil a partir de janeiro de 2025. Mas agora, a partir de outubro, somente essas empresas, essas 113 empresas, vão poder estarem atuando. E aí, além disso, o governo também, Evandro, vai entrar com algumas medidas para poder conscientizar a população que quer fazer essas apostas, A partir de janeiro nós já vamos ter. O que vai vir nessa primeira campanha? Deve vir as empresas que solicitaram, essas 113 empresas, vai vir a relação com o nome certinho de cada uma delas. Já na segunda campanha, que está prevista para acontecer entre novembro e dezembro deste ano, essa campanha ela vai ser um pouco mais ampla e também vai contar com o Ministério da Saúde, porque eles querem estar atuando na questão de saúde pública e também na questão do endividamento. Já a terceira campanha, ela vai vir em janeiro de 2025 com o nome certinho daquelas empresas que conseguiram a relação certa das empresas que conseguiram a autorização que vai vir pelo governo. Não quer dizer que essas 113 empresas que solicitaram essa autorização, elas vão poder atuar aqui no Brasil a partir do ano que vem. O Ministério da Fazenda pretende soltar essa relação com os nomes dessas empresas até o final deste ano. Então, Evandro, a partir de 1º de outubro de 2024, somente as empresas que solicitaram autorização ao Ministério da Fazenda vão poder atuar aqui no Brasil. Já em janeiro de 2025 vai vir uma nova relação, essa definitiva, com o nome de todas as empresas que vão poder atuar de forma legal aqui no país, Evandro. Muito obrigado pelas informações, viu, Marília? Bom trabalho para você. É uma série de mudanças que deve acontecer para que essas empresas possam atuar, em relação à maneira como estão se comportando os jogadores, a prestação de conta dessas empresas, justamente para tentar evitar situações que envolvam lavagem de dinheiro. Inclusive, já a gente vai discutir um pouco mais desse tema, mas como é que você vê a possibilidade dessa regulamentação bem robusta, hein, Alan Gani? Precisa de uma regulamentação bem robusta. Eu nem sei se ainda a gente não precisa de mais amadurecimento para a entrada dessas empresas com força total no Brasil, Evandro. Por quê? Porque você tem basicamente dois grandes problemas envolvendo as bets. O primeiro é a lavagem de dinheiro, é a utilização dessas empresas de alguma maneira para lavar dinheiro do crime ilegal, para dar alguma origem legal a este recurso. Esse é o primeiro ponto. E a gente sabe como o jogo, principalmente aí o jogo ilegal no Brasil, opera. O segundo ponto é a questão do vício.
né, das pessoas que também têm uma contrapartida negativa para a sociedade. Então, muitas pessoas acabam se endividando, muitas pessoas jogam excessivamente, não à toa, né, que 50 bilhões de reais foram tirados da economia produtiva, do varejo, para as bets. O que gerou isso, né? Gerou, por acaso, emprego, gerou atividade econômica, portanto, precisa, sim, de regulação. E aí, Gustavo Segré, eu já queria aproveitar, né, que você lida muito com essa questão relacionada a empresas e etc., para te passar uma pergunta aqui do Antônio Souza, que, como nós estamos falando muito sobre suspeitas de lavagem de dinheiro envolvendo empresas de bet, ele falou: acompanho o programa todo dia, gosto muito de acompanhar vocês. Se der, pede para a equipe explicar como funciona a lavagem de dinheiro neste caso envolvendo empresas de bet. Só se fala nisso e poucos sabem. Seria o mesmo esquema que acontece com outros tipos de empresa de outros setores, hein, Gustavo Segré? Não, a metodologia pode ser a mesma, Evandro, mas na grande maioria dessas empresas de apostas, eles têm casas centrais, a matriz está fora. Inclusive, lembrando e ratificando, conversei ontem de manhã com o operador de mercado de câmbios que manda dinheiro para o exterior das empresas, e o Banco Central é muito rígido com isso. Quando alguma empresa, ou nós mesmos, enviamos dinheiro, tem que ter a justificativa da origem do dinheiro para poder enviar para uma conta no exterior. Mas olha como a regulamentação muitas vezes também não resolve, Evandro. Os bingos estavam regulamentados no Brasil até o 20 de fevereiro de 2004, em que o presidente Lula, através de uma medida provisória, cancela o funcionamento dos bingos. Por quê? Mesmo estando regulamentado o funcionamento, tinha muita suspeita de lavagem de dinheiro, corrupção, contrabando e um monte de questões. No caso das bets é diferente e é mais complexo, porque muita gente joga, entra na plataforma, coloca seus dados, manda seu dinheiro e esse dinheiro muitas vezes é enviado para fora, até por uma questão de segurança, porque muitas das apostas têm a alavancagem do dinheiro que devolve quando alguém ganha lá fora. Então, de repente, podemos nos encontrar que nós mesmos, o nosso CPF, está colocado como sendo jogadores dessas plataformas sem nunca ter jogado. E aí que está o fundo do problema. Não tem controle sobre isso. E aí você fala, apostei. Alguma pessoa do narcotráfico, eventualmente, apostou. Volta dinheiro como sendo de um ganho de uma aposta, só que essa aposta não funcionou, nunca foi realizada. E essa maneira de lavar o dinheiro. Faço de conta que jogo, não estou jogando, ganhei sem jogar e aí entrou o dinheiro lavado. Esse é o problema. E agora, concluindo, imagina só, a Deolane Becerra, o próprio Gustavo Lima, várias pessoas estão sendo investigados. Suponhamos por um momento que o processo continua e eles têm sentença em primeira instância condenatória. Eles vão na cadeia? Não. Aí tem uma segunda instância e é condenatória também. Vai na cadeia? Também não. Vai no STJ e tem confirmação. Vai na cadeia? De jeito nenhum. Só quando for o trânsito em julgado. Isso quando é que é? STF. Vai saber o tempo que vai passar. E quando chega, às vezes, até lá, a gente se depara com que o CEP estava errado. E aí volta tudo para o começo. Então, ninguém vai na cadeia mais no Brasil. Só aquele que é pego roubando no supermercado. Corrupção e lavagem de dinheiro, poucas vezes. Tá aí, Antônio Souza, nosso telespectador que nos acompanha sempre. A resposta para a tua pergunta, Gustavo Segré, bastante detalhista, inclusive didático, para explicar tudo isso, que é bem complexo, né? Agora, o Fábio Piperno, o presidente do Banco Central, ele manifesta preocupação em relação às bets, porque houve um aumento na quantidade de PIX que são feitos para essas empresas a partir de apostas e, inclusive, de pessoas que fazem parte do Bolsa Família. Eles perceberam um aumento dentro desta categoria de famílias que hoje recebem o benefício e que tentam, de alguma forma, sair dessa situação a partir das apostas. Por isso, a preocupação e agora esse olhar mais robusto sobre a regulamentação em 2025. Claro, a regulamentação ela é fundamental e principalmente porque é com a regulamentação que dá para o sistema passar a operar com alguns limites, né? Então, por exemplo, não deixar com que as pessoas possam utilizar crédito rotativo lá para fazer dinheiro e acabar se endividando cada vez mais. Então é importante que o sistema tenha esse tipo de travas para não gerar
tudo isso, todo esse endividamento excessivo. Já se fala em mais de 1 milhão de pessoas que chegaram à inadimplência por dívidas por dinheiro perdido lá nas bets. E aí, o presidente do Banco Central não tocou nisso, embora eu acho que eu também eu concordo com a preocupação dele, mas vejam só que e o Alan gosta de muitas tabelas, de dados econômicos. Vejam, a estimativa para o ano que vem é que as bets já acabem recebendo cerca de 120 bilhões de reais. Esse ano a conta já vai passar de 60, 70, dinheiro que certamente seria investido em outras atividades. Muito bem. A gente fala em um momento de expansão econômica e alguns economistas, muitos economistas, aliás, de viés mais ortodoxos, defendem que esse crescimento ocorre sem que, estando muito acima do potencial de expansão da economia brasileira. Eu não vou entrar nessa discussão agora, até porque eu já, enfim, manifestei contrário a isso algumas vezes. Agora, imaginem só se toda essa dinheirama, de fato, estivesse sendo despejada na economia normal do setor de serviço, na indústria, para comprar, enfim, bens de consumo e tal. Ou seja, o aquecimento da economia seria ainda muito maior. Então, as bets, elas acabam trazendo elementos até aqui imponderáveis e pouco estudados pelos especialistas. Bom, além dessa questão relacionada às bets, ô Zé Maria Trindade, há também aquela discussão no Senado para a possibilidade de permissão de jogos físicos, né? De se ter cassinos, da possibilidade de regulamentar também o jogo do bicho, de permitir que isso aconteça de maneira legal aqui no país. Mas concentrando-nos nas relações ou nas questões relacionadas às bets, como é que você vê essa preocupação que aparece agora de vários setores, não só econômicos, mas também governamentais e políticos, sobre o impacto que essas apostas poderiam trazer à sociedade brasileira se essa regulamentação não for bem feita? Pois é uma relação abusiva, sim. Há uma preocupação geral. Eu pude fazer uma cobertura muito ali de perto na CPI do Banestado. O José Mentor, o deputado já não está mais entre nós, ele rastreou 150 bilhões de dólares de brasileiros no exterior. 150 bilhões. É muito dinheiro. E ele lá aproximou muito do pessoal lá que fazia o dólar cabo, que é o dólar não ia, só ia o valor. Então você quer transferir para o exterior de forma ilegal, claro. Você procura um doleiro aqui, entrega o dinheiro para ele e recebe lá. E quando o doleiro de lá... E incrível que isso funcionava na base da confiança. Quando o doleiro de lá queria mandar real para cá, aí falava com o doleiro daqui que tinha crédito, e então o dólar não ia e ia só o valor, para ter uma ideia da organização. E a gente pôde ver o seguinte, que existe um trânsito muito grande, uma tentativa de transferência para o exterior, transferência irregular, porque o dinheiro legal pode ser transferido para o exterior. Você pode comprar uma propriedade no exterior. A hora que você quiser, você pode, né? Desde que o dinheiro seja legal e que seja rastreável, né? Eu fui atrás de conversar com pessoas que estavam preocupadas com essa situação. Eu falei, mas por que vocês estão regularizando o jogo no Brasil diante dessas preocupações? Esse dinheiro que vai para o jogo é o mesmo dinheiro da economia. E me mostraram lá o seguinte, olha aqui, esse dinheiro do jogo é o dinheiro que não vai para o supermercado, é o dinheiro que não vai para o entretenimento, é o dinheiro que não vai para remédio, é o dinheiro que não vai para comida e assim por diante. É o mesmo dinheiro. Então, assim, esse dinheiro não apareceu de repente, ele está sendo retirado da economia básica do dia a dia. Isso me parece, aí, de toda essa confusão aí, lavagem de dinheiro, sim, e isso dá muito lucro. Isso é igual tráfico de drogas. Isso dá muito dinheiro, sim, a lavagem de dinheiro. Aí, mas por que vocês estão regulamentando? Aí um deputado me disse o seguinte, se não regulamentar, o jogo entra irregular e é pior. E aí ele me disse que países, até ditaduras que tentam barrar o jogo, não conseguem. Não conseguem. Porque todo mundo já está jogando com empresas no exterior, e a ideia de regulamentar é boa. Veja que paradoxo. É boa porque traz para o Brasil a contabilidade e a possibilidade de fiscalização. E a novidade é que o jogo do bicho
que foi citado aqui, que era velha contravenção, não era nem crime, agora foi regulamentado e jogo ilegal é crime, não é mais contravenção, não. O Gustavo Segré levantou a mão sobre o comentário que foi feito aqui pelo Piperno. Vai lá, Segré, para a gente arrematar, porque eu tenho uma informação também que o Bruno Pinheiro vai trazer para a gente daqui a pouco. É perfeito o que o Piperno estava mencionando, e olha que curioso. Esse dinheiro que vai para as bets tem uma tributação de 12%. Se esse mesmo dinheiro for para a economia formal, o governo arrecadaria pelo menos 35%. Qual é o negócio? Por que as bets têm 12% quando esse dinheiro colocado na economia formal daria 35%? Por que essa diferença tão generosa para as bets? É uma coisa para a gente pensar, né?